Programa Simples Assim. Apoio. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Mr. Richard. Coma à vontade por R$ 13,90. Dia Internacional da Mulher, a gente tenta entender um pouquinho essa mente misteriosa e tenta levar até você, espectador do Simples Assim, um pouquinho dessa ideia do que é ser mulher nesse mundo moderno. Mãe, esposa, professora, dona de casa, enfim, tantos afazeres e tantas ocupações numa única pessoa. Para ajudar a gente a entender um pouquinho tudo isso, nós estamos agora na clínica de psicologia da doutora Gláucia Ferreira e a gente vai conversar com ela sobre esse assunto. É um bate-papo. Obrigada por nos receber, Gláucia. Obrigada eu pela confiança no meu trabalho. Bom, Gláucia, as mulheres, principalmente essas do século XXI, que já conquistaram tanto nas suas vidas pessoais e profissionais, que não conseguiram deixar uma de lado para ir atrás da outra, elas muitas vezes se sentem num conflito muito grande. É da mulher moderna esse conflito? O conflito, eu sempre digo que é um conflito generalizado do ser humano. Porém, a mulher, ela sempre foi vista como alguém muito frágil. Então, aí vem essa diferença entre eu colocar essa fragilidade só com a mulher ou também com os homens. Porém, quando eu falo da mulher hoje, do ser humano mulher hoje, eu vou me remeter lá ao passado, da submissão, de um olhar diferente do que a mulher vive hoje. Mas os conflitos, na verdade, eles mudam de acordo com a situação que a pessoa está vivendo no momento presente. Muitas vezes essa história de que se ela vai para o mercado de trabalho e se dedica à sua vida profissional, ela falha e ela deixa uma lacuna dentro de casa, como esposa e como mãe. Dá para conciliar essas duas coisas? É possível imaginar que isso é conciliável e que a mulher pode sim ser plena com essas ambições todas? Na verdade, a vida ela é feita de escolhas. Então, a partir da minha escolha que eu vou entender o que eu estou escolhendo para mim. Ser só esposa, ser esposa e profissional, ser esposa, profissional e mãe. Então, a vida ela é feita de escolhas. Porém, dentro dessas escolhas, eu entendo o ser humano com toda a capacidade e uma capacidade ilimitada. Agora eu preciso entender, eu como mulher hoje, o que eu quero para mim, o que está sendo importante na minha vida hoje. Mas a mulher não tem mania de se achar a Mulher Maravilha? De achar que ela dá conta de fazer tudo? E acabar abraçando tudo para ela. Isso. Né? Porque na verdade, o que acontece? É da mulher ser cuidadora. Então nós temos essa questão de querer cuidar e nesse cuidado muitas vezes o que acontece? Nós não dividimos responsabilidades, nós não dividimos tarefas. E aí quando começa a sobrecarregar essa divisão não tão bem feita, é que vem esse cansaço, esgotamento e é onde nós começamos a cobrar do outro aquilo que até então nunca foi cobrado, então estava tudo bem. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Chegar, sentar e falar, me ajuda, por favor? A gente dá conta de fazer isso, nós mulheres? Como é difícil pedir ajuda. Quantas vezes eu estou atendendo um paciente de reabilitação? Reabilitação, o que eu quero dizer? Um câncer, um AVC, reabilitação física. A maior demanda de preocupação que eu atendo é exatamente esse ponto que você tocou. Me ajuda. Como é difícil me colocar na situação que eu preciso do outro. Então, independente de eu ser profissional ou na minha vida pessoal, esse é um dos pontos mais difíceis do ser humano, reconhecer que muitas vezes ele precisa dividir, que ele precisa da ajuda do outro. E isso na mulher é mais difícil do que no homem? Ou o inverso? Eu acredito que nem só na mulher ou só no homem. Já é uma questão da pessoa, do ser humano mesmo. Porque vai de emocional para emocional, vai de história para história, de contexto para contexto. Como que a mulher moderna, que sabe que vai querer tudo isso, porque hoje, quando você ouve uma mulher dizendo assim, não, eu quero ser mãe e ser dona de casa, ela é considerada uma anormal, né? Porque toda mulher
em tese, tem que ter a sua ambição profissional, ela vai cursar uma faculdade, ela vai seguir a sua carreira e ela, claro, vai ter sua família e ter os seus filhos. Então, que conselho ou que dica você daria, Gláucia, para essa mulher que quer ter todas essas ocupações e não quer abrir mão de nenhuma delas, mas que sabe, não vai dar conta de fazer tudo sozinha, não é verdade? Eu acredito que século XXI, nós estamos vivendo um momento de desvínculo de um século passado, de uma cultura passada, onde a mulher era vista para nascer, aprender a cuidar do marido, aprender a cuidar de uma casa e ponto. Então era uma submissão total. Porém hoje, quando nós mulheres saímos para trabalhar, o que acontece? Eu preciso entender se é uma opção minha ou se é uma imposição social. Até então a mulher tinha que ser criada para tal tarefa. Hoje em dia eu sou obrigada a ir para uma faculdade? Da mesma forma que quantas vezes a pessoa vai para a faculdade, mas os pais escolhem aquilo que ele gostaria de ter sido e transfere para um filho. Eu quero engravidar realmente ou faz parte do contexto social eu casar, ter um filho e ter minha vida profissional? O que eu quero para mim, o que eu estou escolhendo para mim ou o que é uma imposição social? E a gente nunca se perguntou isso, Gláucia. Exatamente. E aí? E tem que se fazer essa pergunta. Tem que se fazer essa pergunta, fazer um planejamento. Hoje, até mesmo nessa modernidade, não mais somente se eu quero ter um filho, mas o que eu quero ser profissionalmente. Eu, não aquilo que foi escolhido para que eu fosse ou para que eu seja. O que foi direcionado. Exatamente. Isso a gente está pensando em alguém que está pensando em seguir sua vida adiante, vamos lá, um adolescente. Mas e aquela que já fez essas escolhas, que já está lá no meio do caminho e de repente se vê numa situação de infelicidade, não era nada disso que eu queria. Tem como parar e pensar e fazer de novo? Sim, a vida ela é feita de possibilidades e não de impossibilidades. Eu fui para uma faculdade com 31 anos de idade. Quantas vezes as pessoas podem falar assim, imagina que eu vou para uma faculdade com 31 anos. Quando eu cheguei na faculdade existia uma mulher linda, maravilhosa, com 50 anos em minha sala de aula. Então nunca é tarde. Porque eu sempre pensar, eu já andei até aqui, como que eu vou recomeçar? Então, é sempre pensar na possibilidade da minha felicidade e não só do que foi construído ou imposto por alguém, até muitas vezes inconscientemente, até agora. Dá para fazer um balanço da própria vida e mudar o curso. Enquanto viver, sim. Foi um prazer, Gláucia, estarmos aqui. Muito obrigada. Gislaine, eu que agradeço e eu quero dedicar esse Dia das Mulheres às mulheres que compõem a minha história. Maria, mãe de Jesus, que eu tenho uma admiração muito grande, porque foi uma mulher que marcou uma época. A minha mãe Neuza e as minhas avós, paterna e materna, Marcelina e Águida. Muito bem, obrigada. Obrigada a você. Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard, café gourmet para começar bem o seu dia. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia.